Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Louca Sabedoria. Esse nosso espaço para que, através do diálogo, através da troca, a gente abra esse caminho para a gente se transformar e sermos a cada dia melhores, pouco a pouco. Ontem melhores do que fomos. Aliás, hoje melhor do que fomos ontem, amanhã melhor do que somos hoje. Mas melhor em que sentido? Se não na ah, vontade e na aspiração de que, através dessa nossa experiência humana, a gente se encontre com o nosso eu mais profundo, através dessa nossa experiência tão rica que é de se ver através do outro. Meu convidado é alguém que expressa isso com sua forma de viver, de ensinar e de trabalhar. Ele mostra para nós, através dos vários espelhos, dos vários personagens e histórias que ele conta, uma forma da gente olhar para dentro e se reconhecer, e se transformar, e se divertir, e se enriquecer. Eu fiquei absolutamente encantado com o trabalho dele, eu já o conhecia por alto, mas aí fiquei absolutamente arrebatado por uma peça sobre a qual a gente vai falar. E estou muito honrado, e talvez até um pouco nervoso e meio tiete, de receber o ator, diretor e professor Marco Antônio Pâmio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. Bom, depois dessa introdução, o que mais a gente pode esperar? Pâmio, o Rampateba, que é um grande pensador africano que eu gosto muito, costuma dizer que as pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. E eu acho que quem experimenta isso de forma empírica são vocês, os atores, que sabem traduzir e incorporar diversos personagens e transmitir isso para o público. Desde que você começou até aqui, o quanto você acha que esse trabalho vem te modificando na sua forma de relacionar-se com o mundo e com o outro? Eu acho que a natureza do trabalho do ator, Guilherme, é justamente essa. É você descobrir toda essa população que existe dentro de você. Hum. O ator, como muito bem fala o Augusto Boal num dos seus livros, ele diz que o ator carrega dentro dele todas as pessoas do mundo. Né? Todo mundo que ele vai ou não interpretar, personagem ou não, eh, toda essa gama de gente, ela habita o ser hã, de um artista que potencializa ou não determinada faceta, temperamento, caráter, personalidade, através daquele personagem que lhe foi delegado a fazer, que ele escolheu fazer, mas que acaba sendo, de certa maneira, ativado através daquele texto, daquela história, daquelas relações, daquele conflito que ele, de certa maneira, passa a defender. E na medida em que aquilo vai sendo, de certa maneira, ativado, eu acho que ele vai descobrindo isso dentro dele, que existe sim dentro dele e que estava ali guardado, engavetado, trancado talvez durante a vida dele inteira. Então, isso que é fascinante quando você atua, quando você interpreta, que é perceber através de um processo novo, de um personagem novo que você constrói, ah, o que você tem daquilo dentro de você e que você deixou adormecer. Isso é muito fascinante, porque você, por um lado, porque você se descobre, você se percebe, você se amplia como ser humano, mas às vezes você pode se assustar. Né, você pode perceber regiões sombrias dentro da sua psique, da sua, Uhum. né, do seu inconsciente até, que se você dá muito alimento para aquilo, você pode falar: "Nossa, Não eu sou sabia que isso cap estava aqui, eu né? não sabia que isso estava aqui. Isso é capaz de existir dentro de mim, esse ser terrível é capaz de habitar essa pessoa tão doce, tão, né, bom moço e não sei o quê". E isso é algo que o ator também tem que prestar atenção, tem que se trabalhar e tem que conhecer os seus limites, que tudo que ele faz com fins estéticos, né, Uhum. ele faz no sentido daquilo gerar uma obra, de gerar um trabalho, de gerar uma peça, né, agora a gente falando especificamente do ator, do artista de teatro, e aquilo tem o seu lugar. Uhum. Então, as pessoas me perguntam muito, né, atuar é, hã,
é ser verdadeiro, é fingir, é mentir, é incorporar, e eu acho que é um pouco de tudo e, ao mesmo tempo, talvez não seja nada disso. É só dar expressão a isso tudo que você vai descobrindo e cavocando dentro de você, né. Então, é uma zona de autodescoberta incrível, um personagem novo que você pega e assume e encara aí adiante, normalmente uma jornada de ensaio, ela dura de 2 a 3 meses. Uma temporada, hoje em dia, né, hoje, atualmente, a gente pode considerar uma temporada de teatro bem-sucedida, uma temporada de 3, 4 meses, já está de ótimo tamanho. Você vai fazendo essa esse mergulho dentro de um lado teu. Eu gosto muito de criar, num primeiro momento, logo nas primeiras sessões de ensaio, aquilo que me aproxima daquele personagem, aquilo que eu tenho dele, ou se eu não tenho, eu invento, Por sabe? exemplo. Por exemplo, uma experiência, uma vivência, alguma coisa que eu falo, eu me pego muito pelo que o personagem fala. Eu gosto muito de descobrir o personagem a partir do que o autor me deu, daquilo que está explícito textualmente na boca desse personagem. Eu acho Uhum. que isso diz muito sobre quem é ele, porque um personagem é óbvio, ele não fala o tempo todo sobre si mesmo. Ele está em relação, ele está em ação, ação física, ação verbal, eh, mas ele fala sim sobre si mesmo, ele fala sobre o outro, ele fala sobre a relação dele com o outro, outros falam dele. Então eu acho que o autor deu e deixou tudo lá explícito, é algo que eu tenho que ir lá garimpar e dizer: "Opa, o que que eu tenho de comum com ele aqui? O que que eu o que onde eu posso me identificar?". E se eu não tenho, eu vou inventar. Ele gosta de macarronada. Eu vou inventar, porque se eu gosto de macarronada, eu vou achar um ponto em comum entre os 2. Mas eu acho que esse é o ponto de partida, é a identificação que você tem que, de alguma maneira, colocar em combustão, né. E daí é lógico, você não vai fazer você vai adentrar um outro mundo, um outro universo, um outro comportamento, um outro fenômeno físico, às vezes uma outra idade. Uma vez, eu fui chamado, eu não entendi por que que o diretor me chamou para fazer o Cancão de O Casamento Suspeitoso, do Ariano Suassuna. Uhum. Foi uma peça que foi levada aqui no SESI da Paulista, dirigida pelo Sérgio Ferrara, e um dia ele me convidou para fazer o Cancão é o João Grilo da Uhum. peça, Uhum. né. Eu tinha lá já quase os meus 50 anos, eu já não era novinho, e o Cancão é um moleque, Uhum. aquele personagem picaresco do Ariano Suassuna, Sim. brasileiro, aquele tipo brasileiro nordestino, hã, safado, e eu perguntei para ele: "Você tem certeza que você está chamando a pessoa certa?". Ele falou: "Tenho". E eu falei: "Como é que eu vou acessar essa pessoa que não seja pela caricatura?". Tudo bem, a linguagem da peça era muito farsesca, tinha uma coisa muito inspirada na comédia dell'arte, que é onde o Ariano se inspirou para fazer os personagens brasileiros dele, mas aí eu falei assim: "Safado, olha, eu não sou né, eu não sou tido, conhecido como uma pessoa, né, eu sou, assim, tipo bom Caricata, moço, né, entendeu? assim, Não, eu caricatamente tipo assim, as malandra, pessoas assim. me associam muito a um herói romântico, a um bom moço, a um bom caráter e tudo. Aham. E eu falei: "Onde é que eu vou fazer esse cara que apronta, inventa, escamoteia, fala uma coisa para um, outro para outra? Aham. Onde eu vou descobrir a minha safadeza?", né? E aí eu falei assim: "Alguma coisa eu tenho", porque aí eu vou colocando para fora, né, e aí eu vou, através desse ponto em comum, chegando numa caracterização, mas não de fora para dentro, talvez de dentro para fora. Eu acho muito interessante isso, porque, por um lado, né, todo grande mestre, todo grande místico sempre diz que
eles usam muito essa imagem. Nos Vedas mesmo tem essa imagem de que nós somos a consciência absoluta, interpretando numa peça esse observador, esse observado e essa observação. A metáfora lá é: você é como um rei sentado em seu trono, assistindo uma peça tão magnífica que se esqueceu que é um rei sentado em seu trono. Mas no momento em que a peça acaba, você se lembra: ah, eu sou o senhor desse reino inteiro. Assim somos nós nessa vida, desempenhando os nossos papéis, nos amedrontando, nos magoando, nos destruindo, nos enriquecendo, amando, etc. E ao mesmo tempo esquecendo, a gente se envolve naquilo, né? Uma das minhas grandes professoras, a Bia Machado, costuma falar sobre essa plasticidade dos nossos eus, né? Em que, por exemplo, quando você apresenta Hamlet, tem o Hamlet e o tio dele que se odeiam profundamente, mas quando acaba a peça, os dois atores vão tomar uma cerveja no bar, eles não se odeiam. Eu acho que o bom ator, assim como você, tem essa plasticidade do eu e de perceber que isso que a nossa sociedade consumista e superficial valoriza tanto, que é essa persona ficcional que a gente cria, e que, sei lá, uma topada com a cabeça em algum lugar errado faz você esquecer quem é. O ator tem essa possibilidade, se é um bom ator, de ir modulando essas personalidades. Não de se tornar volúvel, nada disso, mas de entender como é que vai fazendo esse processo de se descobrir sendo muitas pessoas na própria pessoa. Eu vejo 3 tipos de ator. Um que é o mau ator que não se permite permear, e que aí é o cara que vai sendo a mesma coisa em todos os papéis e parece um robô, porque trata aquilo como um trabalho. Eu vejo aquele que é sensível demais, né? Então, aquele rapaz que fez agora o Jeffrey Dahmer, eu não consegui nem assistir a série, mas ele teve seríssimos problemas, né? Eu Depois vi. da série, falou: não faço mais personagem assim e tal, porque também dá pra combinar, que dá pra entender o drama de fazer isso. E tem um outro que me parece mais com um místico, com um mestre, com alguém que olha pra si. Que é isso que você tá falando. Eu vou achar em mim aquilo que tá no personagem, mas depois isso vai embora, porque nós estamos encontrando nossos vários eus e indo embora todo dia. Você acha que é possível que o público, pelo menos da minha parte isso acontece, você acha que o público se permite também ser permeado por essa maleabilidade dos personagens? Sim, eu acho. Bom, primeiro você, na primeira parte, descreveu o que é o fenômeno da interpretação. É o fazer se vendo. Uhum. Nenhum ator, não que eu conheça, já declarou ali impunemente que perdeu a consciência, Aham. deixou de saber quem era, não sabia onde estava, se transformou, se teletransportou para outro lugar. O ato da interpretação, ele é ao mesmo tempo muito consciente e ele é duplo mesmo, né? É o duplo do ator. Isso que você falou é perfeito, se encaixa totalmente no fenômeno da interpretação, porque ele está o tempo todo se assistindo, não se admirando, mas se assistindo Uhum. com uma consciência ativada, uma segunda consciência, quase que uma segunda camada, um segundo círculo de atenção, onde ele não apenas está lá em situação, em jogo, em entrega, mas tem alguma coisa que está também conduzindo essa pessoa. Inclusive no sentido de: "Opa, ó, eu tô sentindo a plateia hoje um pouquinho mais, dispersa, talvez eu tenha que ajustar um pouquinho esse tempo, ou talvez eu tenha que afrouxar um pouco mais, eu tenho", assim, essa consciência ela tá o tempo todo presente, né, na atuação. Mas o que você me pergunta, eu acho que quando você me pergunta se a plateia, se o espectador tem também essa percepção, essa consciência desses níveis de interpretação que você descreveu, eu acho que sim, porque a plateia também faz o espetáculo. Isso a gente nunca pode tirar de mente, que o espectador, quando ele senta ali, ele não senta simplesmente para absorver ou deglutir ou ali passivamente receber aquilo que um ator está só dando para ele. É uma troca. Da mesma maneira que um ator troca com o outro, joga com o seu colega de cena, ele também está trocando com aquele espectador. O espectador, sem querer, está fazendo o espetáculo junto com o ator o tempo todo. Em que sentido? Construindo no seu imaginário, construindo na sua cabeça, naquele momento,
imagens, sensações, fatos, que muitas vezes eles não são explícitos no palco, mas eles são sugeridos por um texto, por uma imagem que não é dada, hã, realisticamente, explicitamente para o espectador. Ele tem que construir aquele mundo também na cabeça dele. Então, por exemplo, você citou Hamlet. Shakespeare era mestre em fazer isso, porque Shakespeare, ele dizia: "Imaginem que vocês estão num campo de batalha, tem um exército de 20.000 homens vindo nessa direção, que vai se enfrentar com um exército de 30.000 homens que vão vir dessa direção, e eles vão lutar, vão se matar, vão se rebelar uns contra os outros, e aquilo que ele vai fazendo com a palavra, o que ele vai fazendo aquilo, de uma certa maneira, através da boca de um ator, vai na cabeça do espectador virando imagem. E a imagem, quem faz é o espectador individualmente no seu, enfim, no seu repertório, no seu momento e com a sua própria sensação. Isso de uma maneira mais internalizada, mas outra coisa explícita, que é muito mais óbvia desse fenômeno, é a gargalhada, por exemplo, né? Um espectador que gargalha, que comenta, que fala, ah, Sou eu. não, Eu sou o que não. incomoda. Mas é maravilhoso para o ator, é um estímulo, é um gás que você não faz ideia do combustível que é a reação de um espectador. Ainda bem, porque na última peça que eu fui assistir dele, todos os atores notavam quando eu dava risada, né? Eu tava ali na É frente. maravilhoso, porque você sente o espectador fazendo a peça com você. Ele está vivo, ele está com você e vocês estão de mãos dadas, ali realizando aquele fenômeno, né? Então, por exemplo, na nossa peça não tinha cenário, eram umas cadeiras ali, umas mesas, uns objetos, tudo muito rústico, tudo muito básico. E aquilo virava um restaurante, virava uma casa de campo, virava um apartamento em Nova York, virava uma rua na Broadway. Enfim, virava o que você quisesse com aquilo que você estimulava o espectador a imaginar. E que você, é lógico, também tinha que comprar o jogo, né? Se Uhum. o ator não está no jogo, ele não, como é que ele vai querer que o espectador jogue com ele, né? E é engraçado como isso molda o zeitgeist, o espírito de um tempo, né? Quando a gente se deixa permear pela arte. Eu não sei se você sabe, mas há muita gente que defende a ideia de que o Shakespeare, sendo ele a pessoa que imaginam, ou as muitas pessoas que pensam ser o Shakespeare, há quem diga, dentro das tradições, que ele tenha ou estudado ou sido um sufi, um místico da via islâmica. Se foi ou não, eu não sei, mas que há muita coisa que tem paralelo com o que mestres sufis escreveram 600 anos antes dele, tá ali, assim. Tem coisa do Rumi, tem coisa do Ibn Arabi. E o Ibn Arabi é esse grande mestre que fala que o lugar dos possíveis, esse mundos imaginários, esse Alam al-Hayal que ele chama, é o lugar de onde a gente se torna próximo a Deus, que a gente se torna próximo ao divino, que a gente dá sentido à nossa vida. Porque no lugar da nossa imaginação, é muito bonita a imagem, ele dizer que Deus deu para Adão da mesma argila que ele fez Adão para seu mundo imaginário. Ou seja, dentro do nosso mundo imaginativo, nós somos Deus. Então é lá, nesse mundo da imaginação e dos possíveis, em que eu posso sonhar ser outro Guilherme, eu posso sonhar construir outras virtudes, entender o mundo por outros ângulos, e é ali que eu posso passar a perceber a realidade de uma outra forma. O que me tocou na peça de vocês é que vocês estavam fazendo isso por todos nós, pela comunidade LGBTQIA+, pela sociedade como um todo e pela humanidade. Assim, olha, como é possível, com os nossos dramas, falhas, com as nossas misérias e inseguranças, que a gente olhe com mais atenção e carinho e empatia uns para os outros, principalmente seu personagem, né? Assim, como é que eu imediatamente estendo a mão, dando para a vida aquilo que é a única coisa que faz com que ela tenha sentido, que é compaixão, que eu olhe para o sofrimento inerente de todos nós e diga, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Isso me tocou profundamente. E eu imagino que, assim, de alguma maneira, como acho que é o Walter Benjamin que fala, né, que toda época sonha a seguinte e ao sonhar lá faz despertar.
esse é o trabalho de vocês, construir os sonhos das pessoas, construir o imaginário das pessoas. Você acha que ao longo desses 40 anos, né, de atuação, 40. olha só, 40 talvez o ano que vem. É sempre meio indefinido, né? Porque eu comecei, mas se for contar a estreia, 40, 40, por é, aí. quase 40. Quase 40. Você acha que esse processo de construir um novo jeito do brasileiro sonhar tá funcionando ou tá competindo mal com esse jeito que as pessoas estão vivendo com as redes sociais e tal? Guilherme, eu acho que a gente está vivendo um tempo muito esquisito, muito esquisito. Eu acho que essa questão da tecnologia, da digitalização das relações, do mundo, assim, tudo passando por essa via do digital e daquilo que você mostra no digital, que nem sempre corresponde ao que é, tornou um pouco hum, a nossa atividade, e aí eu tenho que falar sobre, né, o ofício do ator, algo também meio que afetado por essa nova realidade. Eu acho que é uma realidade inevitável. Ela é. Eu acho que você não pode querer brigar com o mundo, obrigar com, sei lá, quem inventou tudo isso e dizer, isso está tudo errado, isso desumanizou as Que a gente vai fazer o quê, né? pessoas. Jogar o celular fora e viver na caverna? Abandonem seus celulares. A gente tem dificuldade de fazer com que as pessoas abandonem. E não abandonem, mas se livrem um pouco do celular durante uma apresentação de teatro. E isso, às vezes, é um trabalho que não tem muito o que fazer. A pessoa pega o celular no meio de uma apresentação e ela atende a um telefone, ela responde uma mensagem, ela dá a sua checadinha na rede social, só para dar aquela checadinha, sabe? Durante um período que não é muito. No nosso caso, ele foi considerado muito longo, né? Uma peça de 3 horas e meia, 2 vezes, né? Mas aqui em São Paulo, a gente via pouco isso acontecer. A gente via raramente uma tela acendendo ali, e de novo aquela consciência, né, que o ator tem, uma tela acendendo, ou uma coisa buzinando, tremendo. Então a gente acredita que a gente chegou um pouco nesse lugar de convocar as pessoas a construírem aquela história conosco, né? A ouvir as nossas histórias, as histórias dos nossos personagens, fazer parte dessa comunhão que a peça propunha. Porque é isso que você falou, a peça não queria dar lição de moral, o autor, ele não era dogmático, ele não dizia o que era certo, o que é errado, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, não condenava nenhum personagem, não passava a mão na cabeça dos personagens dele, ele expunha aquela realidade daquelas figuras, daqueles homens, daquelas pessoas de diferentes gerações da comunidade LGBTQIA+, de uma maneira muito radiográfica, mas não desumana, porque a gente fala, é radiográfico, nossa, é uma, Estereotipação, né? não tinha Não era isso. estereótipo, não tinha uma autocomiseração, não tinha condenação. Nisso o autor era muito hábil. Nisso o autor ele foi muito feliz. O Bruno, quando me chamou para fazer a peça, e o Zé Henrique de Paula me mandou o texto. Só um adendo. Agora a gente está falando da Herança, Sim. o espetáculo que o Pâmio fez junto ao Bruno Fagundes, ao Zé Henrique de Paula foi o diretor, Gianecchini. Se você não estava em Marte, você ouviu falar da peça. Mas se você está chegando agora ao planeta Terra, foi uma peça que foi um verdadeiro frisson aqui em São Paulo e no Rio,
porque foi uma peça, perdão do corte, só contextualizar para o pessoal que foi uma peça que tinha como uma temática a vida contemporânea dos homens gays, mas contava também desse conflito transgeracional, dessa troca de experiências, do que significava crescer, amadurecer, viver enquanto um homem gay durante a pandemia do HIV, né? Durante a epidemia de HIV, nos anos 80 e hoje em dia, e outras coisas mais, como a subida do Trump ao poder, que tem uma ressonância terrível aqui com o Brasil, e eu vou contar do meu gatilho que eu tive com isso depois, é disso que ele está falando. E eu vi o Pame atuar ao vivo, que eu já tinha visto ele na TV e tal, mas eu vi ele atuar ao vivo a primeira vez, embora ele esteja muito mais no teatro, eu vi ele ali, fiquei assim... Tanto que eletrizado que fiquei, falei, pelo amor de Deus, vai no meu podcast. Achei que ele nunca ia topar e olha só, Imagina. estamos aqui. Imagina. Perdão. Assim, e voltando, isso que você fala e como você descreve a peça, com essa paixão, eu acho que é a paixão que o Matthew Lopes coloca no texto dele, que deve ter sido a paixão do jorro inspirador que foi escrever essa epopeia, né? Porque você fala de uma peça de 400 páginas, dividida em 2 partes. A pessoa vai, assiste a primeira metade, que dura 3 horas, com os intervalos 3 horas e meia, e tem que voltar no dia seguinte e se propõe a voltar porque ficou curioso, porque quer ver o desfecho daquilo, é porque alguma honestidade existe aí. E foi o que eu falei para o Bruno, né, que é onde eu estava falando, quando o Zé Henrique me mostrou o texto, ele me mandou o texto em inglês. A tradução não estava pronta ainda. E quando eu li e eu falei com o Bruno pelo telefone, na sequência, e o Bruno, o que você achou? O que você achou? Eu achei. E eu falei que a primeira definição que me vinha à cabeça para falar da peça era honestidade. Eu falei assim, Bruno, é uma peça tão honesta, tão verdadeira, mas sem querer dar lição de moral em ninguém. Mas também não querendo montar em estereótipo, e talvez ela tenha tido essa repercussão, porque foi uma das primeiras vezes que a gente viu. Não foi a primeira vez, eu acho que o Angels in America teve esse lugar quando ele foi escrito lá nos anos 90, no começo dos anos 90. Foi essa que você tentou apresentar nos anos 2000 aqui? Não, a peça que eu não Você só, apresentou, na mas verdade. apresentei, é uma peça de um canadense chamado Brad Fraser, chamada Pobre Super-Homem. O Brad Fraser é um canadense que também falou sobre o advento do vírus do HIV, da epidemia da AIDS, mas de uma maneira muito metafórica, através de um texto que ele escreveu imediatamente antes do Pobre Super-Homem, que foi no finalzinho dos anos 80, particularmente em 89, uma peça de um título gigantesco, Restos Humanos Não Identificados e a Verdadeira Natureza do Amor. Meu Deus! Que, na sua adaptação para cinema, se tornou Amor e Restos Humanos. Essa peça, ela foi dirigida por um canadense, também diretor canadense, chamado Denis Arcand, e virou um fenômeno no final dos anos 80, porque ele mostrava o HIV através da metáfora de um serial killer. Os personagens do Fraser, independente das suas orientações sexuais, né, os gays, os héteros, todos eram muito irresponsáveis no seu comportamento sexual quando tinha. E eles começaram a ser afetados por um serial killer que começava a matar essas pessoas, e essas pessoas apareciam assassinadas. Era uma metáfora. Uhum. E o Fraser ficou muito, muito em evidência com essa peça, mais particularmente fora ali do Canadá, através da adaptação para o cinema. E na sequência ele escreveu Pobre Super-Homem, que é quase que como uma continuação sobre essa temática, onde ele não falava mais sobre morrer de AIDS, e sim sobre viver com AIDS, né? E essa peça eu assisti no Festival de Edimburgo,
lá na Escócia, eu estava lá em 94, a peça tinha sido recém-escrita e estreada. Perdão, eu falei tentou, mas é só porque na Não, não, entrevista você falou que... não, eu cortei um 12. É, Se eu assisti essa peça em 94 e eu fui estreá-la em 2000, eu levei 6 anos. 6 anos para conseguir viabilizar uma produção que ficou também ali legada a um circuito alternativo. isso, por isso. É, Porque ela no Brasil não se falava desse tipo de coisa, não, imagina, nos anos 2000. não, foi logo no ano 2000 mesmo. Eu consegui comprar os direitos da peça, eu consegui juntar ali um grupo de pessoas, eram uns 5 atores, mas todo mundo trabalhou, como é que eu vou dizer, com a gratidão de não receber salário para ensaiar, e sim por porcentagem da bilheteria, porque nós não tínhamos patrocínio algum, né? Aquilo que eu precisava de em dinheiro, em espécie, para fazer a peça, no sentido de que eu era também o produtor, além de ator, eu traduzia a peça e eu era o produtor da peça, tudo que eu precisava gastar, eu gastava no cartão de crédito. Todas as empresas, eu consegui a Lei Rouanet, eu consegui ser aprovado na Lei Rouanet, mas eu não consegui um tostão para a peça. Se o Bruno, hoje, 20 e poucos anos depois, teve problemas com Lei Rouanet, com a descrição do espetáculo, e se hoje... Eu acredito, e eu falo isso para ele, e o mundo avançou, nós progredimos, né? Hoje conseguimos colocar uma peça com essa natureza em teatros grandes de mainstream, dentro do circuito comercial. 20 anos atrás não era bem assim, Uhum. né? Eram em 5 personagens, um desses personagens era um personagem transexual, Na época travesti, né? Traveco. e tal. traveco, que era HIV positivo, cujo sonho maior era fazer a operação de transição, Aham. porém ele era impedido por todo e qualquer médico, porque ele era HIV positivo e era um risco muito grande, porque ele estava em estágio avançado da doença. Esse era um personagem da peça, um dos 5. Quem fazia era um ator brilhante, já não está aqui mais conosco, morreu tragicamente num acidente de automóvel, chamado Olair Coão, um grande amigo meu. Ele brilhava na peça, né? Ele brilhava na composição desse personagem, que ia mostrando a sua vamos dizer assim, jornada ali de evolução da doença e a decepção de passar por consultas de psicólogos e eles proibirem o personagem, né, a pessoa de fazer a operação. Alguém que não, e assim, não estou falando de patrocinador, de grande empresa, alguém que ia dar ali para gente uma permuta de figurino, uma ajuda ali de objetos para o cenário, né? Que existe muito isso no teatro, a Aham, permuta. As pessoas ouviam isso. Na primeira, elas não passavam, assim, muito obrigado, até logo, não nos interessa. Aham. A gente tinha nãos na cara, assim, repetidamente durante o processo de produção da peça. A gente teve pouquíssimos apoios generosos, de gente que, se não quisesse dar dinheiro, que nos ajudasse com o cenário, com alguma coisa. Tivemos a generosidade de uma equipe de atores e artistas que trabalharam por bilheteria, né? Isso foi a coisa mais incrível que viabilizou a peça. Só que também nós estreamos no Centro Cultural São Paulo para ficar 6 semanas, nós ficamos 2 anos. Nossa. Ficamos 2 anos. Uau. Ficamos no Centro Cultural, depois fizemos uma temporada que não conseguia sair de cartaz no Teatro Ruth Escobar, conseguindo pagar o aluguel da peça, do teatro, através da bilheteria da peça. Fomos para o TBC, que era um teatro que estava sendo revitalizado na época pelo Gabriel Vilela, então fomos para uma sala alternativa, sempre as salas alternativas. Mas aí começamos a ir a festivais, participar do Festival de Porto Alegre, fizemos também uma temporada curta no Rio. A peça começou a ganhar uma visibilidade dentro do circuito alternativo muito grande. Um pouco também como uma herança de gente vindo ver e vindo assistir, tudo porque a peça
também E era pelo desespero, né, Pâmio, de ouvir, de ser ouvido através de uma peça dessa, isso, assim. e também porque a peça tinha essa humanidade, É. ela tinha essa honestidade, ela tinha esse diferencial de não colocar o personagem gay, o LGBTQIA+, o que quer que a gente consiga ali identificar este ou aquele personagem através dessa classificação. Humanidade, verdade, gente de carne e osso, Uhum. gente que, como você falou, passa por dores, passa por conflitos, são pessoas, não são Aham. estereótipos. Esse personagem que eu descrevi agora, do transexual, ele era o mais querido da peça. Ele era o mais querido da peça porque ele era de uma nobreza. E você fala, quando que o teatro vai nos oferecer isso de novo? E quando o Bruno me chamou, o Zé Henrique me chamou, eu falei: "Olha como sim, é possível", sabe. Eu falei sim imediatamente. Eu falei sim imediatamente para 7 horas, para 2 meses de ensaio de uma saga inteira que a gente não sabia se ia ficar pronta, porque eu falei: "Eu preciso fazer parte disso", porque eu Porque foi tam histórico também, assim. eu falei assim: "Eu preciso falar isso. Isso tá aqui e tem um autor que escreveu alguma coisa, para qual eu vou ser um instrumento, né, de condução daquelas ideias, daquela poesia, às vezes, daquela beleza, daquela dureza, para o espectador". Então, você fala, o mundo evoluiu. Eu acho que o teatro evoluiu, mas raramente um personagem gay é retratado dessa maneira, Verdadeira, né. nas artes cênicas. É, Porque o que é mais conveniente? a piada. A piada, o engraçado, o debochado, o caricato, o amigo cabeleireiro da protagonista, sem o menor traço de preconceito com os cabeleireiros, entendeu? Mas é sempre uma coisa, é sempre uma coisa que tá à margem, Mas é não como tem se eles conflito. só fossem amigos, né. Como Assim, se eu sou esvaziado a ponto de só ser ou um um adereço de uma outra ou pessoa. uma fonte ou receptor de alguma fofoca. É, é. Quer dizer, a classe dos cabeleireiros, inclusive, era muito mal representada nesses personagens, entendeu? Porque é fonte ou sei lá, receptor de fofoca, e não é bem isso, entendeu? Então a herança trazia isso. Eu estava vendo, por exemplo, aquela peça The Boys in the Band, né, agora Ah, eu tá não vi. tá tendo uma temporada, eu já tinha assistido ao filme, e é curioso primeiro pensar numa peça dessa nos anos 1969, meu Deus do céu, o homem estava pisando na lua, minha mãe estava nascendo, e tinha uma peça gay no circuito, quando isso era ilegal, né. Mas ao mesmo tempo ela dá uma angústia, né, porque ser gay em 69 era um pesadelo. Às vezes um crime. E era, né, era definitivamente um crime. E eu falei isso com o Bruno nas poucas conversas que a gente teve que, a herança dá para nós também dá conta para nós do privilégio, do que é ser gay em São Paulo. Não no Brasil, mas em São Paulo, em determinadas condições de temperatura e pressão, porque em São Paulo, mesmo que você seja expulso de casa, você tem para onde ir, quem te acolhe, uma comunidade que é hoje sólida, né. Mas, gente, nos anos 60 era outra história. E aí você vê que as histórias geralmente que retratam a vida, gay, a vida LGBTQIA+, e tal, elas são ou um drama extremamente pesado ou uma comédia caricata. E a herança é o oposto disso, né, ela é essa expressão viva e real. Você estava começando a atuar, estava super menino na época da primeira do flashback da herança. E estava ali representando o Walter já mais amadurecido na peça, na contemporaneidade da peça. Como que isso falou com o Pâmio? Ah, olha, o Walter, hã, numa numa camada muito óbvia, que é a dele ser um homem da minha geração, Aham. que porque tem, né, eu fazia o Walter e fazia o Morgan, né, Brilhantemente, que inclusive. era esse escritor que inspirou o Matthew Lopes a escrever a peça, que foi esse romancista gay,
absolutamente reprimido pela sua época, né, nasceu no final do século XIX, atravessou a Inglaterra Pós-vitoriana. pós-vitoriana, primeira metade do século XX, com aquela pressão da repressão ali o tempo todo, eh, atormentando, né, assombrando, ameaçando qualquer manifestação que poderia levar uma pessoa à cadeia. Ah, aquele caso, meu Deus do céu, como é o nome dele? O matemático que ajudou a resolver a Segunda A Guerra. Segunda Guerra, o Oppenheimer. Não. Oh, Sim, tem um filme que o David, The Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch faz brilhantemente. O jogo da imitação. O jogo da imitação, Como é o nome dele? Bom, que foi castrado quimicamente, inclusive, né? O cara ajudou a salvar o Ocidente do nazismo e foi condenado, assim. Essa é uma das maiores esquizofrenias da história inglesa, assim, consigo, com a Índia, com as colônias, que a gente viu. É o Cumberbatch. Eu tô vendo o filme aqui na minha frente, ele faz brilhantemente. Mas o Walt, então esse personagem, ele é mais um personagem de composição, né? E também porque era o narrador da peça e tinha ali uma função de ser fio condutor ali da narrativa. Mas muito, muito fascinante, porque fala de um tempo em que ser gay era cometer um crime, né? Agora, o Walter, ele é um homem que viveu tudo que eu vivi quando houve a explosão dessa coisa absolutamente desconhecida, absolutamente obscura, misteriosa, mortal, que era a tal da AIDS, né? Não se sabia como se pegava, não se sabia como se contraía, não se sabia como se passava, só se sabia que acometia homens gays. E você fala... Era o argumento que o conservador queria, né? A maldição de Deus. A maldição. E ela ganhou vários apelidos, né? A peste gay, o bichinho do ran-ran. Assim, as pessoas começaram a associar imediatamente a morte misteriosa de tantos homens gays, e aí essa evolução da descoberta do que era, do que causava, de como se transmitia, ela foi sendo gradativa, ela foi sendo gradual, muito, muito escamoteada, né, pelos governos, porque tinha essa associação, e isso gerou, eu lembro que na época em que isso explodiu, um medo muito grande, né? As pessoas tinham muito medo. As pessoas tinham medo não só de transar, mas quando se descobriu que o vírus era transmitido através também do sangue, né? Porque antes eram homens gays, depois eram homens gays de comportamento promíscuo, depois homens gays que transavam. Então, se você não se classificava dentro daquilo ali, você tinha ali mas aí se falava, olha, os hemofílicos também estão contraindo. Se passa HIV através de transfusão de sangue. As pessoas, eu lembro que na minha época, minha época é agora. Exato. Aqui, eu digo, naquela época, as pessoas deixavam de ir ao dentista. As pessoas tinham medo de ir ao dentista porque o motorzinho ia furar a gengiva, ia sair sangue e ela podia pegar HIV do motorzinho do dentista que furou a gengiva de uma outra pessoa que passou por lá 2 dias antes. As pessoas não iam a sessões de acupuntura. Espetar agulha em alguém era um negócio que gerou uma coisa. Os acupunturistas e os dentistas sofreram demais quando esse obscurantismo cercava
essa, essa coisa toda. E é uma tristeza, né? Porque só começaram a pensar em soluções de fato quando começou a afetar o pessoal heterossexual. Claro, claro, porque aí começou. Aí, lógico, você vai afunilando, você vai descobrindo, você vai cercando, você vai entendendo cientificamente, porque as descobertas vão sendo feitas. é, mas aí o preconceito já estava instalado. Aí o medo, o pavor, o pânico já era uma realidade. Como desfazer isso? Uhum. Né? Como falar? Eu lembro das campanhas ali nos anos 80 falando: não existe grupo de risco, existe comportamento de risco. Né? Mas era uma coisa que você tinha que desfazer da cabeça, do imaginário, do ali do quase que do inconsciente coletivo ali que se associou a AIDS à peste gay. Mas, claro, né, que eu perdi muitos amigos. Eu perdi amigos, pessoas conhecidas, pessoas queridas, que por conta desse medo, por conta desse pânico, elas iam percebendo no corpo delas Mas não manifestações da falavam. doença. Não é que não falavam, elas entravam em processo de negação. Elas percebiam e tinham coisas muito explícitas, né? As manchas na pele, que é o tal do sarcoma de Kaposi, que era um câncer de pele associado à contaminação, né? Que te baixava a resistência. E então era basicamente a mancha na pele. Aparecia um negocinho aqui, a pessoa ela já sabia, estou sentenciado à morte. E ela entrava em processo de negação. Ela ia escondendo dos outros, ela ia escondendo dela mesma, ela ia se afastando e aquilo ia progredindo, e ela ia se recusando diariamente a fazer o teste. Então as pessoas tinham medo de fazer o teste, que era a comprovação daquilo que elas intuíam como manifestação da doença. Então, ou seja, processo de negação. Uhum. Elas iam se afastando socialmente, porque elas iam emagrecendo. A outra manifestação era um emagrecimento muito rápido, muito súbito. A pele ficava, como eu descrevo um pouco naquele meu solo, a aparência que eu falava, né? Eu encontrei um amigo que estava com aquela aparência típica de quem tinha a doença. Existia, sim, a aparência típica de quem tinha a doença. Diga-se de passagem, é um monólogo de uma meia hora, né? Não, 18 minutos, eu acho. E você vai, assim, essa é a hora que você entende como é que um bom ator te conduz na sua imaginação, porque é ele contando pra nós e pro Eric, pro personagem do Bruno, e você é capturado por aquilo, você não consegue se mexer na cadeira. Aliás, o primeiro ato acaba, né, com o seu monólogo e acaba com a nossa alma também, né? Você sai com vontade de chorar até o dia seguinte. Assim, é muito visceral. Aliás, é outra hora que você fala, isso é um bom ator, porque ele pega você e faz assim, vamos abrir a sua caixa torácica agora e marretar o seu coração. É isso que vai acontecer. É isso, você fica assim... aliás, parabéns. Foi... Obrigado, Guilherme. Mas é isso, eu acho que tem muito dessa vivência, né? E aí você viveu isso de chegar como Walter nos dias de sim, hoje. mas diferente dele, que eu acho que é o que faz dele um ser iluminado, um ser... Aí você falou, né, desses seres de luz, dessa coisa da iluminação, da grandeza, Ele teve isso, né? Ele abre a casa dele, ele abre as portas do mundo para as pessoas para quem o mundo fechou as portas, né? E a gente também tinha muito medo. Nós também tínhamos muito medo. Nós não sabíamos. Eu enfrentei ali ocasiões de, por exemplo, tinha um amigo de um amigo meu que, assim, ele era o quadro típico do que eu estava descrevendo agora. Se recusava, não fazia o teste, porque ele sabia que ele ia fazer o teste e ia dar positivo. E aquilo era uma condenação
rápida a morte. E ele fez o teste. Ele não aguentava, já estava entrevado em casa, tossindo muito, tinha um negócio da pneumonia, tinha uma coisa. Enfim, deu positivo, foi interno, porque assim, dava positivo, estava naquele quadro, interna. Internaram, a família toda de fora de São Paulo. A família toda de fora de São Paulo. Ele internou, sei lá, na quinta-feira, segunda-feira ele morreu. Assim, porque eu acho que era sei lá, uma força que vinha daquilo que ele tinha resistido, não tinha feito nada a respeito, negado, virado as costas, não se tratado, não existia. Ou então, se existisse já a medicação naquela época, a pessoa, se começasse a tomar, ela estava dizendo para o mundo que ela tinha, e isso tinha o estigma envolvendo. Então, era o processo de negação clássico. E ele fez o teste, assim, no meio da semana, quarta, quinta-feira. Segunda-feira nós estávamos No ali velório. no velório, providenciando coisas que a família que morava, eu acho que em Goiânia, não me lembro, que ele era amigo de um amigo meu, se recusou a fazer, não veio, não vinha para o velório do próprio filho, porque ele morreu daquela peste, daquela coisa, porque aquilo decretava uma série de Estigmas, né? estigmas Você é impuro. Eu imagino que é o equivalente a ter lepra 2000 anos atrás, né? E isso, tantas outras coisas, mais ou menos intensidade, que eu testemunhei, mas eu testemunhei. Eu acho que o que o Walter faz, ele vai além. Ele não é só uma testemunha, ele vira um instrumento não de cura, porque não tinha cura, De compaixão mas de ativa. compaixão, né? De empatia, de amor a quem ele conhecia e mesmo a quem ele não conhecia, né? Ele falava, eu fazia isso até com estranhos. Então, esse coração que tem esse homem, eu nunca vi igual. Isso me arrebatou muito, porque o budismo mesmo fala que existem 4 valores incomensuráveis, 4 pilares que tornam a gente capazes de ver uma vida que tenha sentido para além do sofrimento. E são a alegria empática, a vontade de que o outro seja feliz sem que isso tenha nada a ver com você. A bondade amorosa, o desejo de construir felicidade comum para todos nós. A equanimidade, a capacidade de ver as coisas como elas são. Ou seja, o Walter vai, meu Deus, eles estão morrendo, vamos arregaçar as mangas e fazer. E a compaixão, que é, eu reconheço o sofrimento no outro, eu reconheço o sofrimento em mim, eu desejo e faço algo para mitigar esse sofrimento, ainda que eu não elimine. Teve uma aluna que me falou, Pamela, há uns tempos atrás, eu fiquei bem chocado, ela falou, um aluno falou assim, Gui, como é que eu faço para praticar compaixão sem me afetar com o sofrimento do outro? Eu falei, se você não quer sujar tuas mãos, meu filho, nem começa. Então, né, arregaça tua manguinha e saiba, olhar para o sofrimento alheio é sofrer também. A não ser que você seja um psicopata que não tenha a capacidade de ter empatia, você vai olhar para alguém sofrendo e você vai fazer algo porque te dói. E isso a gente vê na peça, assim. Parece, sei lá, que alguém quer ganhar milhas, né? Quer ganhar milhas de compaixão. Isso, mas é isso mesmo, assim. Pontuar, mas... É isso. Você vê, eu vejo muito, eu vim do espiritismo, você vê muito essa ideia, né, de que eu tenho que fazer a caridade como se fosse um banco com Deus, né? Ó, você tá vendo? Tô fazendo, hein? E no budismo tem também, porque tem a ideia do mérito, né? Então, você tem um lugar na Índia que é uma caverna onde supostamente o Buda meditou, e fica uma multidão de umas 2.000 pessoas sentadas na lateral dessa subida para essa montanha, pedindo coisas, né? Fazendo assim. E tem umas barraquinhas que as pessoas compram, docinho, troca dinheiro e tal, e vão distribuindo para essas pessoas porque dá mérito. Então, vinham os turistas distribuindo essas coisas, dali a pouco vinha o dono da barraca, recolhia tudo e dava um troco para essas pessoas que ficavam profissionalmente pedindo esmola. Então, quer dizer, o sentido mesmo da compaixão, que é com patos e a gente sofrer junto, é eu dizer, mano, vamos aqui que eu não posso te tirar da doença, mas eu vou com você até o fim. As pessoas perderam isso, porque até... O Han fala muito, né? O Byung-Chul Han fala, num mundo em que tudo é produção, desempenho e competição, a nossa relação até com o outro virou uma relação comercial, né? Com os nossos amigos, com os nossos amantes, companheiros. Eu penso em ganhos e perdas. Ou o outro é objeto dos meus desejos ou é meu adversário.
ser capaz de ver o outro como um alter ego, um outro eu, isso é crescer espiritualmente. Eu acho que não existe outro sentido da palavra espiritual senão esse, né? Ver essa essência comum. Tem uma fala do Walter que você faz e que, além de todo esse exemplo, me bateu muito forte em relação a essa coisa da compaixão colocada em prática, que é aquela hora em que os três, né, o Janequine e os dois filhos, estão discutindo se vão dar a casa da herança pro personagem do Eric e o Walter, o espírito. Aliás, não é o Walter, é Morgan. o Morgan. É. O Morgan diz: não se permitam julgar essa família. E traz a gente para É. esse lugar de, como é que você ia reagir a isso? Porque você não sabe. Né? E aí você fala, uau, é isso, assim. Não se permitam julgar esses 3 homens com Isso. dureza. Porque é isso, você não está na pele deles, né? Voilá. Porque se você estivesse, você, espectador, estivesse nessa condição, família, sendo que o cara deixa uma herança, uma propriedade para um total desconhecido, pelo menos desconhecido da família, como é que você vai reagir a isso? Uma pessoa que já estava ali Devastada, com luto. devastado e outra, né? Alguém que assinou ali uma coisa que não tem valor legal, escreveu um papel a lápis porque estava já delirando de tanta morfina que tomava por conta da doença terminal. Então, e outra, né? Isso também é lindo nele, porque ele não era HIV positivo, ele tinha um câncer mortal, estava evoluindo e não falou para ninguém. Eu não quero incomodar ninguém. Não quer incomodar ninguém, né? Uma pessoa que ajudou tantas e tantas e tantas e tantas pessoas ao longo da vida. Então, mas como fazer julgamento? Isso que é bonito, né? Porque é lógico, ali é o Morgan falando, Morgan barra narrador, uma figura ali meio que, tipo assim, um provocador, mas também o autor falando, né? Ali é o autor. É o autor se colocando o seu ponto de vista, a sua ideia na boca desse escritor barra narrador. E de novo essa coisa, né, de sofrimento ser inerente a todos nós, porque o Walter mesmo, ele, puxa vida, ele sofre pra burro com a própria doença, com o câncer, mas ele sofre muito por respeitar o pavor do Henry, né, de tipo, eu destruí o nosso amor pra me blindar aqui na nossa caixinha, que aliás, eu tava falando isso com o Felipe, meu marido, que eu e ele fizemos parte, Bruno, da última geração em que a gente ainda não podia dizer que era gay abertamente, assim. Eu e o Felipe namoramos escondidos da minha família há 2 anos, quase 3 anos. A gente viveu esse último momento. Hoje eu escuto as pessoas falando assim, meu sobrinho com 13 anos se assumiu. 13? Como assim? E que lá nos anos 80 era impensável. Era impensável. Quanto mais você vai lá atrás no tempo, você percebe coisas que você hoje fala, nossa, isso aconteceu. Eu acho que teve uma época que é essa época dos anos 70, quando teve Stonewall um pouco antes nos Estados Unidos, teve uma vontade de afirmação da comunidade. E aqui no Brasil eu vi aqueles documentários sobre uma onda cultural que teve os anos 70, que você fala, quando vão voltar os anos 70 no sentido da transgressão, né? Secos e Molhados, nem Mato Grosso, Dizer Croquetes, sabe? Uma coisa que bem expressiva, né? Que os anos 80 eu acho que foram lá e sufocaram. Muito talvez por conta dessa doença. Porque isso foi abafado. Anos 80, anos 90, o que você consegue identificar ali de manifestação cultural com essa potência, com esse potencial de transgressão que teve os 70, sabe? É muito louco. Isso talvez, ciclicamente, esteja agora num outro momento. Voltando. Eu já desconfiei sobre isso, Pâmio, porque nos anos 70 a gente tinha o auge da ditadura. E agora a gente... Tinha alguém para combater. Isso, e agora também. Eu vejo isso por minha causa, porque assim, eu enquanto yogi, né, professor de meditação e tal,
eu não falava do meu casamento, eu não negava pra ninguém, tô junto com o Felipe, vai fazer 12 anos, o que em termos gays é quase bodas de ouro, né. É um casamento e meio, né? Mas eu não falava. Quando o Bolsonaro foi eleito, aquilo me deu um senso de urgência em que eu disse: "Espera aí, eu tô no lugar do privilégio, eu sou homem, cis, branco, de uma família estável, nunca passei necessidade, eu não tenho direito de ficar quieto sobre isso. Meus irmãos aqui lado a lado comigo estão morrendo, eu não posso ficar em silêncio para preservar a minha imagem do quê?" E aí foi quando eu fiz o vídeo com o Felipe, né, porque todo mundo, assim, era engraçado isso, que é coisa do professor espiritual, as pessoas vinham perguntar pra Patrícia se eu não era casado, teve algumas pessoas falando assim: "Você não tem vergonha?", porque ela aparecia só a voz dela: "Você não tem vergonha? Você é mais velha que ele", achando que eu tinha alguma coisa com ela, e a gente dá uma risada, né. Quando veio o Bolsonaro, e também não teria nenhum problema, mas o fato é que ninguém imaginava que eu era casado com um homem e tal, tinha aquela coisa de: "Ai, você nem parece gay", né. Você nem Nossa, você Isso não é tem uma coisa trejeito. tão É tão escroto isso, né. você O que eu ouvi de vezes que: "Ah, não, você tá só numa fase, daqui a pouco vai aparecer uma mulher que te é pega de qualquer coisa. jeito". E aí eu fiz o vídeo, falei: "Ó, esse aqui é meu marido, a gente tá junto há um tempão e tal". Me pareceu e aí eu vi outras pessoas fazendo isso, vi outras expressões culturais fazendo isso, vi o Bruno trazendo essa peça e dando essa machadada nessa É loucura isso toda, né. coincidindo, né, com esse movimento que ele faz com ele mesmo, né, É, porque ele, né, uma pessoa o Bruno, né. o Bruno, Sim, 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 sim. Porque ele tinha, né, essa co ele disse muito mais do que eu, né, era o galã da Globo, filho de um galã histórico, né. é. O namorado da geração da minha mãe. Minha mãe tinha o pai do Bruno, tipo: "Ah, meu Deus", tal. E de repente ele: "Não, olha só, eu também", e é engraçado, ele deve ter sofrido hating pra caceta por causa disso, né. Imagina, né, com essa carga extra de ser É. filho de quem é, né. Aham, exato. Como você, que vergonha. É. Agora, é louco. Então eu acho assim, É, mas eu acho que tem quando esse aspecto, né, de quanto mais densa a escuridão, a luz se contrasta com ela. isso que você falou, né, dessa figura aí da política, hã, ela manifestava tanta coisa, nesse homem, né, nessa criatura, que você talvez, ali, pudesse ver nesse cidadão um anteparo concreto daquilo Do que que eu tenho que você tem que combater. combater. Aham, aham, é. Foi como um chamado, né, à lucidez de: "Gente, ó, Porque o que é o que a peça fala". aquilo representa o pior dos mundos, né. Aham, O aham. pior dos mundos, aquilo que a gente viveu e viu tantas e tantas gerações para trás combaterem, né, principalmente no sentido do preconceito, da dureza, da intolerância, da valores humanos, hã hã, ética ou a falta dela, se manifestar numa pessoa. Aham. E você fala então aquilo é algo que concretiza tanta coisa que já estava nesse, e você vê isso Agora ainda, tomando né, a gente não corpo, venceu nada não, ainda. não, ah, não temos que dar a batalha como ganha, mas, a guerra como ganha, e a gente nem precisa colocar nesse termo, né, nesses termos de guerra ou qualquer coisa parecida com o sentido bélico do termo, mas não parou, não acabou, É, é. mas se progrediu. Eu Sim. acho que se progrediu isso, tudo que a gente vê, as novas gerações, né, as gerações das pessoas bem mais jovens, com uma tranquilidade de se expressarem, de serem Uhum. quem são e não terem a menor vergonha disso, ou mesmo também de assumirem a sua própria indefinição, porque ainda não. Então isso tudo, eu acho que o mundo teve um ganho, né, E é legal que a peça fala exatamente disso, né. disso. Na teoria do Paul Ekman, a ideia de gatilho emocional é justamente a somatória de, o evento, seu repertório emocional e como é que você estava naquele momento. Na hora da peça eu estava rendido, e a hora que o Trump ganha na peça,
nas 3 vezes, as 4 vezes, foi muito curioso, né, eu enquanto meditador conseguia dava um passo para trás do evento emocional, porque eu piripaquei, eu tive um chilique, assim, eu comecei a tremer, É, comecei a suar frio, comecei a querer chorar, eu falei: "Que catso que tá acontecendo? Nossa, é um gatilho de pânico", é. Porque a porque eu gente revivi aquilo e a tudo. gente sabe o que vem na sequência, né. É, é. E aquilo foi tão importante na peça, né, de dizer assim: "Tá bem, e agora como a gente resiste aqui de braços dados juntos?". E o personagem do Bruno faz isso, né, de dizer: "Gente, não vamos abandonar nada, vamos tentar combater É. não". E aí um amigo dele, né, fala: "Não vou combater porra nenhuma, sou médico, esse país nunca me deu E nada, eu eu vou tô indo embora embora. daqui". E eu pensei em ir embora várias vezes, ainda falava: "Poxa, eu sou um filósofo gay, não cristão e ativamente combatendo o discurso do cara nas redes sociais. É, Eu sou alvo, né, assim, se ele ganhar a segunda vez eu vou embora". pensei a mesma coisa. Pra gente ir fechando, vamos então já nessa toada, já que a gente falou da herança e eu queria falar tanto mais coisa, eu vou querer que você venha mais vezes pra É, gente passa rápido. é. Você acha que, dado que a nossa atenção virou commodity, todo mundo disputa ela tapa como produto nas redes sociais e tal, você percebeu, já me falou sobre como tá mais deficitária a atenção do público dentro do contexto do teatro. Hã, nesse momento acelerado, como é continuar expressando a arte, continuar expressando trazendo a vida como ator e engajando as pessoas? O que dá para fazer para retomar? Porque, de fato, na herança vocês conseguiram esse fenômeno, né, de falar aos corações das pessoas de tal modo que elas largavam o celular e como é que você acha que a gente reverte, se é possível reverter isso? Olha, eu acho que o teatro, ele nunca vai perder, características intrínsecas da sua natureza, da sua própria natureza. Enquanto ele se autodenominar teatro, ele vai sempre ter isso. Ele nunca vai porque senão ele vai ser uma outra coisa, né. Eu lembro que na época da pandemia, nós fazíamos espetáculos online, porque as pessoas estavam presas dentro de casa, e elas, no sentido, assim, quase para não enlouquecerem, Aham, começaram a fazer espetáculos transmitidos pela internet, aham. onde tinha alguém pelo Zoom assistindo da sua casa. É uma coisa louca, esquizofrênica. Isso não podia ser definido como teatro, Aham. mas as pessoas tinham ali uma urgência, tinham uma vontade e principalmente uma necessidade de não enlouquecer que as levaram a fazer isso. Mas aquilo não era teatro, Uhum. né. O teatro, ele implica que alguém saia de casa, saia do conforto do seu lar, se desloque para um outro lugar onde vai ter alguém na sua frente, hã, em carne e osso, para te dizer alguma coisa, para te contar uma história. Se não tiver pelo menos esses 3 pontinhos que unem, eh, esse que saiu de casa, esse que está lá para dizer alguma coisa, e essa coisa que é dita, então chame de outro fenômeno, mas não de teatro. Então eu acho que enquanto houver isso, a gente está resistindo. Eu acho que sim, estamos sendo muito afetados pela rapidez da tecnologia, pela impessoalidade, pela por essa comercialização que você está falando e tudo mais. Eu acho que a gente não pode perder a esperança, hã, mas a gente não pode querer ficar escravo, de disso tudo ser o verdadeiro motor de fazer essa pessoa sair para ir a ver a outra, Uhum. lhe contar uma história, ou lhe dizer alguma coisa, através de uma história. Então, eu acho que se condicionou muito, e eu vejo, né, porque muitas vezes eu vejo pessoas, querendo pensar em elenco, querendo pensar em alguém para um determinado papel, numa determinada peça, e ela vai olhar ali o X número de 1000 seguidores que aquela pessoa tem numa Não faz rede o menor social. sentido. Ela não está pensando na adequação, ou na capacidade, ou no talento, ou no que é que seja, que aquela pessoa quer. Ela quer ver o quanto aquilo pode resultar comercialmente para ela.
na sua empreitada. Hum. Então, eu já estou vendo que ali o princípio é equivocado. Uhum. Eu acho que, no meu caso, e falando por mim, só de mim, eu acho que eu tenho que, sei lá, nós ainda temos ali uma esperança forte, grande, que a peça seja retomada, encontre de novo um patrocínio, um local, e a gente consiga de novo Por favor, eu pôr a tenho que levar a Patrícia. é, mas não temos ainda uma perspectiva concreta. Mas, assim, um próximo trabalho, se eu percebo que tem essa intenção que vem antes dessa necessidade de se falar isso, eu acho que eu já tenho uma tendência a me afastar, porque aquilo não vai fazer muito sentido para mim, sabe? Aquilo não vai me dizer muito, e não porque eu sou purista, não sou purista, né? Eu também sobrevivo do meu trabalho, não sou um diletante, mas eu acho que o tempo foi fazendo com que eu ficasse um pouquinho mais seletivo, sabe? Eh, quando eu vi, né, quando veio, por exemplo, o projeto da herança, eu vi o Bruno, assim, o olho em chamas daquele ator, querendo falar aquilo. Aí, através daquilo que é precioso, né, em termos de dramaturgia, de texto, de beleza e de profundidade, eu não tenho dúvida que ali tem algo muito, muito autêntico, muito nobre, regendo a vontade e o empenho daquela pessoa. E eu acho que o tempo vai fazendo com que a gente perceba que nem sempre é assim, né? Nem sempre a verdadeira intenção de um empreendedor, de um quem quer que queira colocar um projeto de pé, é essa, sabe? Mas o teatro ele só vai conseguir acontecer se, se em primeiro lugar tiver esse fogo no olho. Se tiver cifrãozinho, aquilo vai ser aquilo vai ser desmascarado logo, sabe? Nada contra fazer sucesso, nada contra Ao encher contrário, alguém como plateia, você mais que merece. nada contra encher plateia, Mas não é sobre isso, né, Marco? nada contra você falar, olha, o nosso ingresso vale tanto porque a gente está fazendo, sabe? Não tem nada de errado. O teatro sempre foi regido por isso, mas é o princípio. É aquilo que te aquilo que te desperta a fazer aquilo. Porque eu também vejo, ai, olha, eu encontrei uma coisa que, né, uma comédiona para ganhar dinheiro, sabe? Mas do que você quer falar? É, pois é. O que você quer botar na roda? E sempre vai achar, sempre se vai achar, né? Você vai achar assim numa boa comédia, eu já fiz muitas comédias, já dirigi comédias, adoro a comédia, adoro a comédia. Eu acho a comédia um gênero tão transgressor, tão provocador, tão político. Uhum. Eu acho a comédia um dos gêneros mais políticos, Sim, né? sim. Porque ele é provocador. Ele faz a função do bobo da corte, né, de denunciar todo mundo com a Né? ironia. E que eu amo a comédia, mas porque tem alguma coisa sendo colocada ali na discussão, né, de um assunto, né, às vezes até Pesado, denso, né? É. mas dessa maneira. Por exemplo, eu dirigi Baixa Terapia, Ah, que é a peça que o Bruno, inclusive, fazia sim, como com o pai. ator, que ele teve que ser substituído, saiu do elenco para se dedicar à herança. Né? A Aham. herança tirou o Bruno do elenco do Baixa Terapia, mas ele era o produtor original junto com o Fagundes, pai dele. Eu Uhum. dirigi essa peça. Aham. É uma peça de uma inteligência, é uma peça de uma perspicácia, porque ela coloca o público ali para rir e
na última meia hora, 20 minutos, tem um golpe de teatro ali que acontece na peça, que o espectador fala: opa, por que que eu ri tanto aqui? Nossa, as pessoas saíam chocadas. Os últimos 20 minutos da peça eram um silêncio sepulcral na sala de espetáculo. E é uma peça que tá encarreirada até hoje. Viajam, né? Estão fazendo um grande sucesso. Que bênção fazer sucesso com uma coisa inteligente. Mas Uhum. por que, quando eles fizeram, descobriram esse texto, o Bruno e o Fagundes, eles falaram: isso daqui tem um conteúdo, tem uma coisa que é muito importante a ser debatido no momento. E todos os debates que aconteciam, todos os bate-papos que aconteciam depois do espetáculo, o que é norma ali das peças que o Fagundes monta, dizia isso. As pessoas impactadas, né, tocadas, indo para casa, pensando sobre o que elas viram e questionando por que que elas riram tanto. Aí você fala, ou seja, você vê que o motor não é fazer o sucesso que a peça acabou fazendo, mas isso levou ao sucesso, né? Porque é um material de partida e uma intenção extremamente nobres, sabe? Então eu acho que é isso. Eu acredito que o teatro está ganhando cada vez mais força depois dessa época terrível que a gente passou de pandemia, também uma zona sombria da nossa história, mas que a gente fez o que pôde. Mas o teatro nunca vai morrer. Eu acho que o teatro não vai deixar de acontecer. O que ele não pode é ser afetado nos seus princípios. Ah, nos seus princípios por essa Loucura acelerada, loucura né? acelerada Você acha que que a virou falta o que a o gente... mundo? O mundo. Perdão, mas porque assim, eu acho que tanto apreciar o teatro, apreciar a arte de forma geral nos gera repertório, mas também para poder chegar perto de certas obras, a gente depende de certo repertório. Eu, como professor, vejo o repertório das pessoas fragmentado e pobre. A gente criou a geração da Wikipédia, né? Então eu sei verbete sobre tudo, mas profundamente sobre nada. Você acha que isso afetou também a forma do público receber o seu trabalho? Ah, sim. Sim, porque gera uma pobreza de vocabulário, de raciocínio, de associação, de capacidade, como eu falei lá atrás, de construir imagens a partir de alguma coisa que não é dada mastigada para você, né? Ah, sim, como é que eu vou dizer, as sinapses, elas estão mais enfraquecidas, né? Porque o teatro sempre te estimula, né? É. Ó, é isso aqui. Agora imagina isso aqui. Vai além. Faça o teu papel. E como tudo isso gera muita passividade no receptor, né? Então a pessoa não quer fazer ele o papel de um gerador de conteúdo a partir de um conteúdo que está sendo dado. É, Ele quer o conteúdo todo pronto, é. né? Você vê, eu ouvi isso quando a gente estava saindo da herança e pensei, nossa, uns anos atrás isso seria diferente, talvez algumas décadas. O pessoal falando assim, eu até queria ler esses livros do Morgan, mas, não tô com tempo. Gente, não, assim, eu fui atrás, né, e tal, tudo bem, eu gosto de ler mais que a média, mas antigamente eu acho que isso seria o combustível que as pessoas precisariam para ir atrás da obra do É, autor. é. Hoje em dia as pessoas falam, não tem audiobook, não tem, mas tem filme dos livros dele, Tem um vamos filme, assistir o filme. aliás, Gente, filmes ótimos, é, aliás, é, tem a adaptação do Maurice, que é dirigido pelo mesmo adaptador do Howard Zand, que são as aham, duas obras mais explicitamente citadas na uhum, peça, né? uhum. O Howard Zand e o Maurice. e o Maurice, o James Ivory. Porque as obras do Foster, elas foram adaptadas, o cinema inglês de época, com aqueles ambientes, aqueles cenários, aquela natureza, aqueles figurinos todos assim, eles descobriram ali nas obras Do do Foster. Foster, nos romances dele, que não foram muitos, É foram verdade. 7, 6, 7.
uma coisa para fazer filme de época muito bem, É né? verdade. Então surgiram ali tem a Passagem para a Índia, Aham, que é do Forster, aham. né? E todas essas obras muito influenciadas, muito contaminadas pelas experiências pessoais dele, Uhum. experiências de infância, viagens que ele fez, as relações dele que ele tinha, né, com a própria casa onde ele morou na infância, que reverbera muito nessa casa do Howard Zand, que reverbera na Casa da Herança, Aham. né? Então tem muito dele ali nas obras. Uhum. Pamil, quais são os projetos futuros? Onde a gente pode te achar? Onde a gente pode te ver? Não sei. Agora é uma pergunta para pessoal, inclusive. Guilherme, eu não sei. Eu, pela primeira vez, assim, tô zerando, né? Acabou a temporada, acabaram as temporadas, o ano está acabando. É sempre um mistério, é sempre uma incógnita o que eu vou fazer na sequência. Realmente eu não sei. Eu, pela primeira vez, eu não tenho assim o projeto do depois, né? Eu também, como eu falei, eu também dirijo. A herança me trouxe para cima do palco, coisa que também eu já não fazia com tanta frequência com que Aham. eu fazia uns anos antes. Eu comecei a ser muito mais procurado como diretor de uns anos para cá. Sim. Então, eu ter feito a herança me deu de novo o gosto da atuação, sabe? É muito saboroso estar no palco, mas com alguma coisa de conteúdo. Então, realmente, eu não sei se eu vou dirigir, eu não sei se eu vou atuar, eu não sei se eu vou ficar 6 meses parado, eu não sei. Então, realmente é deixar um pouco, é entregar um pouco, hã, e ver o que acontece, né, o que reverbera. E eu estou tranquilo com relação a isso, muito, muito. Eu já tive muitas épocas, muitas fases em que se eu não soubesse o que eu iria fazer na segunda-feira, depois do domingo, último dia do espetáculo da temporada que encerrou, eu ficava louco, eu ficava numa síndrome de abstinência que eu acho que não é muito saudável, tá? Então você tem que deixar o tempo meio que fazer seu papel, ter esse período em que você também vai se descolando um pouco, você vai quase que se zerando, neutralizando para o que vier na sequência. Bom, uma coisa eu sei, é que o Abhinavagupta, que é um mestre, que é o grande mestre do Tantra, ele é o equivalente, a Platão dentro do contexto do tantrismo. Ele foi um dos primeiros estetas da filosofia indiana, bem antes dos alemães. E ele vai dizer que existe uma doutrina toda chamada Rasa Arnava, que é a doutrina do gosto. E que Rasa Ananda, a bem-aventurança pelo gosto, o arrebatamento estético, é o que nos leva a Brahmananda, a bem-aventurança com o divino. Que a arte é capaz de nos levar a esse arrebatamento, essa perda do fôlego que nos faz olhar para dentro e para fora e encontrar essa consonância de nós com o mundo e do mundo conosco. E essa coisa eu sei, você é capaz de levar quem te assiste a isso. E eu estava perguntando por causa disso, porque é bastante tocante ver o quanto de alma e de verdade você coloca no seu trabalho. Então, assim, mais do que tudo, eu fiquei muito honrado com a nossa conversa. Eu não vejo Eu a hora de você voltar a se aceitar para a gente falar mais volto quando você sobre me teatro, sobre direção, sobre o que você quiser. quando você me chamar, eu tô aqui. Ah, é um deleite, uma Muito obrigado, alegria te muito receber. obrigado, Muito obrigado obrigado. por ter vindo. Obrigado e obrigado por ter se tornado um fã da herança, né. Ah. Muito obrigado. E um fã seu. Obrigado. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que vocês sigam a mim e ao Pâmio nas redes sociais. No Instagram é? Marco Antônio Pâmio. Beleza. E tem alguma outra? Não. Tá. No nosso caso, Guilherme Romano, ponto oficial e Louca Sabedoria, o nosso canal aqui, Louca Sabedoria. Não esquece de se inscrever, clicar no sininho, curtir, compartilhar com seus amigos, mandar para seus grupos de família, Telegram, WhatsApp e tudo mais. E a gente se vê na próxima semana. Até mais!